Boa noite, pessoal. Conforme combinado, eu lancei essa websérie para falar sobre o tema PCD, não é anjo nem herói. Isso vai das últimas experiências que eu tive de trabalho, no mercado de trabalho, né? Mercado de cotas, que eu quero dividir com você. Mas primeiro eu queria explicar para vocês o porquê desse tema. Porque isso aconteceu que eu estava aplicando um workshop para líderes da última empresa que trabalhei, para liderança, contratar mais PCD, né? E uma das frases que eu falei, que minha chefe gostou muito e passou até a utilizá-la, eu falei assim, o PCD, ele não ganhou uma asa, ele ganhou uma órtese, uma prótese, uma cadeira de rodas, mas ele não ganhou asas nem áurea. Ele não virou anjo, né? E muito menos é o super-herói, o guerreiro. É uma pessoa para ser tratada comum, né? Como qualquer outra pessoa. Só que com algumas limitações físicas, motoras ou psicológicas, né? E ela usou essa frase em alguns congressos, eu acho que foi muito legal, porque é isso mesmo que eu penso, porque a ideia era que se contratar as pessoas PCDs para outros cargos, que a liderança tivesse confiança em contratar pessoas capacitadas PCD e dar o seu feedback do final de, de produção, né, e poder ter o direito de demitir, não ser só para cumprir cota, né? E isso despertou, assim, acho que um pouco mais de incentivo para os chefes aprenderem a lidar com essas situações e contratar. Então, ficou uma coisa que é uma coisa que realmente eu acho. Eu lembro que eu fui uma vez no hospital e a moça que era enfermeira falou, eu também tenho um filho especial. Eu falei, mas eu não sou especial. E, e eu sou apenas uma pessoa com deficiência. Então, sabe, essas coisas ainda são meio nebulosas. E aí eu vi que decidi voltar a gravar os vídeos pro canal, inclusive que vocês devem ter até percebido que eu andei sumida. E o assunto que eu decidi trazer é bem delicado. Eu vou pôr um link abaixo no YouTube, depois até nas outras redes sociais também, do vídeo que eu fiz de fevereiro, janeiro, fevereiro, que eu tava muito mal. Eu estava muito mal. Eu não tenho vergonha em falar que eu tive uma depressão. Eu acho que eu já iniciei o vídeo falando sobre depressão, que eu estava mal, né? Que me lembrava muito antes do AVC, que era uma das coisas que tinha acontecido no momento que eu tive AVC há quase 7 anos e que eu não iria deixar isso se repetir. Só que assim, teve um dia que infelizmente, e assim, quero dar uma pausa para falar para vocês sobre isso, assim, sem tentar me emocionar, porque a minha psicóloga me estimulou que eu falasse, ainda mais no mês de setembro, falasse sobre esse assunto, sabe? Então não é um assunto fácil, até porque eu tenho muita gente que vem numa liderança, né, na luta contra o AVC para as pessoas que têm AVC, que tenham direitos, que volte à vida social, que voltem a trabalhar. Então a gente não quer, é, como vou dizer, tirar, assim, mostrar que a gente está fraco. É assim, é uma vergonha falar que está fraco, mas eu acho que nós estamos vivendo numa época que a gente precisa se expor, e eu estou me expondo aqui para contar o que aconteceu, para que eu possa ajudar outras pessoas, né? Essa é a minha intenção. Então, eu tive uma situação gatilho em dezembro, eu fui demitida, não esperava, e aí eu vou contar detalhes dessa minha estadia como PCD cotista nos próximos capítulos, porque são muitos detalhes, muitas nuances, e tem um projeto, tem um processo seguindo em segredo de justiça que foi aberto esse mês também, então eu não posso falar quem é a empresa nem nada. Mas eu vou falando os acontecimentos. E resolvi fazer pequenos minutos para conversar com vocês, para também não ficar cansativo, porque, né, é super chato ficar falando 1 hora do acontecido. Vou falar, toda quinta-feira eu vou pôr um pouquinho, não fica ruim para mim, nem fica ruim para vocês.
Pois bem, eu tive um gatilho, que eu acho que no Brasil isso é muito drástico, ser demitido numa época ainda pós-pandemia. Eu fui contratada na pandemia e PCD e muito também do etarismo. E muito também da minha sequela. Todo mundo sabe, que quem me acompanha sabe, que eu reclamo muito da sequela da fadiga, né? Eu geralmente tenho que fazer uma série de situações, tipo, vou trabalhar um pouquinho, descanso um pouquinho, e às vezes esse descanso um pouquinho é deitar. Então, eu tinha muito receio de voltar para a indústria, porque a indústria farmacêutica, porque eles assim, são muito puxado, sabe? Mas eram experiências que eu tinha em eventos, né? Só para vocês terem ideia, eu sou uma especialista em logística de eventos. Então eu fiz eventos internacionais para Novartis. Um que foi super bom foi um evento que eu fiz em New Orleans, que levei 100 médicos e 200 e 100 esposas, dava 200 pessoas. Isso é uma logística super complicada, porque na malha aérea, etc. E também por serem os top oncologistas do Brasil, então assim, não podia colocar tudo no mesmo avião, coisas assim, sabe? Então eu fiz muitos eventos e outros dois que eu gostaria de destacar também. Eu fiz um show com a Maria Rita para o Congresso de Hematologia, que foi mais de 5 mil pessoas, um evento muito memorável. Com a Maria Rita, tinha acabado de ganhar 3 Grammys, então foi muito importante. Mas eu fiz muito evento mesmo. E um terceiro que eu gostaria de destacar é que eu fiz uma convenção no Panamá para 300 representantes de vendas para um laboratório e foi um sucesso, né? Também com muita parte de logística muito complicada e com questão de vacina, etc. Então eu tenho um currículo muito bom, né? E eu não acho vagas no meu nível para trabalhar. E aí eu vejo muita vaga de telemarketing, de call center. Aí eu penso, eu investi tanto no meu estudo, né? Tantos anos de estudo de administração, pós-graduação em turismo, tanta coisa para ir parar num call center, nada contra o call center, né? Mas é um pouco angustiante. E aí eu soube dessa vaga nessa empresa e a pessoa entrou em contato comigo. Eu fui muito transparente sobre as minhas dificuldades. Talvez eu não tenha falado dessa fadiga, porque eu fiquei receio de não ser contratada por causa disso, né? Eu queria muito voltar. Até porque era uma área que me interessava muito, era a área de educação para criança, no museu, alocada no museu. E isso tudo, eu estava num ponto que eu queria ter contato com criança, sabe? Eu não queria ter contato com adulto e tal. E então a pessoa que foi minha chefe me ligou e falou assim: olha, essa vaga é muito simples, a equipe é muito júnior, eu não sei se você quer, mas é uma porta de entrada. Eu falei: não se preocupe, o salário é muito baixo, muito baixo. Eu falei: não se preocupe, eu sei que tem recomeços, eu estou disposta a recomeçar, eu sei do meu potencial, sei que posso contribuir muito no que você. Então, assim, fique em paz. Eu fiquei muito feliz, né? Também era um período pequeno para ver se eu me adaptava, então era 6 horas por dia, então era mais leve, mais suave. Mas acho que eu fui pegando um ritmo, depois a gente conseguiu, que fosse período integral, eu consegui pegar um ritmo. E aí, só que mudou um pouco o escopo do trabalho. Não ia mais, quer dizer, eu nem cheguei a pôr os pés no museu. Nem cheguei a pôr os pés no museu. Eu só para vocês terem uma noção, que eu quero dizer também que eu tive uma carreira de muita liderança, né? Na Novartis, por exemplo, eu tinha uma equipe de 5 pessoas. Eu já trabalhei numa multinacional que é terceirizada, chama Cushman, que presta serviço para Century e Banco Santander, a Torre do Santander, a central. E na Torre do Santander, para vocês terem uma ideia, eu tinha 10 subordinados, com mais 10 pessoas abaixo dessas pessoas, mais todas as empresas contratadas para fazer todo o trabalho terceirizado que o Santander não faz, porque isso, o core, né, que eles chamam,
o coração do negócio é dinheiro, é banco, né? Não tem nada a ver com restaurante, salas de evento, essas coisas. Então eu tive uma equipe muito grande, então, mas foi um momento muito complicado para mim, porque eu entrei nessa operação como dirigente e no primeiro dia e em todos os outros dias que seguiram na minha estadia de um ano lá, eu tive de demitir uma pessoa a cada dia. E assim, era um subemprego, sabe? Eu comecei a ficar, me senti muito mal, né? E no final eu fui mandada embora. E antes disso eu estava na operação da Accenture, que é uma empresa de tecnologia, né? E aí, nesse caso, eu fui até chamada de sindicalista, mas olha só, eu liderava uma equipe de 4, 5 pessoas e jovens muito interessados em aprender, e eu ajudei muito, ensinei, levei eles a vários lugares. Mas a gente trabalhava em condições insalubres, sabe? E essa eu faço questão de falar, da Accenture, que assim, pra mim foi a mais chocante. Trabalhava dentro de uma salinha fechada, sem ar, sem luz, sem nada e ganhava um salário mínimo, assim, um salário muito pouco, todo mundo, eu também, inclusive menos do que eu merecia, né, como pro meu cargo e pelas minhas responsabilidades. Já atendia todas as reclamações de todos os processos da Centro, né, e tinha que remeter para as áreas e tinha que fazer os eventos. Aí só para vocês terem uma ideia, assim, o ticket de refeição dessa empresa era R$ 15, só que na região nos pagava almoço por menos de R$ 25. Então sobrava às vezes do buffet, comidas, e eu deixava o pessoal comer, porque assim, eu achava assim, primeiro ia tudo pro lixo, coisas super recentes, fresquinhas, e aí eu escondia, né? E aí o pessoal me chamou de sindicalista. Então, assim, eu sempre estive muito mais ao lado do funcionário do que do lado do patrão. A verdade é essa. Acontece que de, em dezembro eu tive essa demissão, eu fiquei muito chocada, eu fiz uma viagem para poder esquecer, que foi muito boa, não me arrependo. Só que eu gastei muito meu dinheiro e deu um problema para eu receber o seguro-desemprego. E aí eu entrei muito em desespero, porque eu não tinha. Também vou deixar outro link, que era um vídeo de um mês antes que eu tinha alugado o apartamento pela primeira vez na vida no meu nome. Era a primeira vez, eu estava muito feliz, muito feliz. Vou deixar o link para vocês verem também. E o que acontece? Eu fiquei muito chocada, aí tentei desfocar a atenção, mas quando você volta para a realidade, para sua casa, o silêncio, a solidão, tudo bate, sabe? Os meus amigos me ajudaram até financeiramente, o pessoal da associação, mas eu fiquei muito deprimida, gente. Uma depressão num nível assim que eu tenho que confessar para vocês que eu tentei o suicídio. Duro falar sobre isso. Não quero chorar, mas eu achei que nesse mês era importante contar essa história para vocês, até porque eu estou em tratamento eu estou tomando medicamento acompanhada pelo psiquiatra, mas eu cheguei a ser recomendada a ser internada. Eu não vou contar como foi. Minha irmã não estava aqui, foi a hora que eu percebi que eu precisava de ajuda e eu pedi ajuda para minha irmã. A minha irmã, a gente tem sempre uma vida de relação assim, de muito contraste, porque a gente tem opiniões fortes e diferentes, mas eu percebi que naquela hora a única pessoa que poderia me ajudar era alguém da minha família, que eu só tenho ela, que é minha irmã. Então eu passei por cima de qualquer problema, qualquer orgulho, qualquer coisa e chamei ela. E foi a minha sorte. Porque eu acho que hoje eu tô podendo estar aqui e falar para vocês que eu sobrevivi. E por isso eu queria falar para vocês, a gente conversar mais desse assunto, que deve ser falado. Pode ser às vezes eu sinto um pouco de vergonha de falar disso, não vou contar detalhes do que aconteceu, mas eu queria que a gente, vou dar mais continuidade às próximas séries, não sei quantos episódios vão ter para eu contar toda essa história, mas preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor, porque eu mesmo publico fotos sorrindo, vou a eventos, mas ninguém sabe o que está passando por dentro das pessoas, né?
Então é o recado, tá acabando nossos 15 minutos. Espero que isso tenha servido para vocês repensarem os relacionamentos com vocês em volta, as relações de trabalho, especialmente com os PCDs. E voltando a falar, PCD não é anjo, nem é herói. Tchau, gente, até a próxima semana.